Na última quarta-feira, dia 15 de outubro, por volta de 6 horas da manhã, um apartamento pegou fogo na cidade lá de Cascavel e uma moça, né, de 28 anos, a Juliana Vieira, advogada, foi flagrada no alto de um suporte de ar-condicionado, salvando a vida da sua mãe, de 51 anos, e de um primo de 4 anos de idade. Eles estavam no apartamento, dormindo, cada um em um cômodo diferente da casa, quando foram surpreendidos, né, pelo cheiro da fumaça, pelo calor intenso, e não conseguiram sair pela porta principal, que era onde justamente estava o maior foco do incêndio. E aí, ela, num ato total de bravura e coragem, ficou ali, estática, só contando com o reboco, vamos dizer assim, com o suporte do ar-condicionado na parede, para poder tirar esses dois familiares da parte de cima e colocar no andar de baixo, onde um vizinho ficou ali na frente, né, da janela, ajudando, auxiliando para trazer essas vítimas. A Juliana continuou ali por alguns minutos para ser salva pelo Corpo de Bombeiros da cidade. E o Corpo de Bombeiros fez esse salvamento vindo pelo próprio apartamento da Juliana, e até o comandante da operação do Corpo de Bombeiros explicou que não dava para fazer por baixo, porque havia uma distância considerável, e o movimento que ela fez, alçando os familiares para colocar na janela de baixo, no andar de baixo, era o mais, abre aspas, seguro dentro da realidade dela. Mas para eles fazerem o salvamento, não tinha como fazer o que ela tentou fazer, né? Só que de maneira inversa. Vir pelo próprio andar e buscá-la, não tinha como trazê-la. Então eles tiveram que encarar as chamas, tiveram que ir de frente, né, para o fogo, cruzar o fogo para poder salvá-la. E, consequentemente, isso prejudicou também a Juliana, que já estava, né, inalando aquela fumaça, já estava sofrendo a queimadura por inação também, né, pelas altas temperaturas, então ela teve que cruzar, mesmo com os bombeiros ali. Ela, infelizmente, teve cerca de 70% do corpo totalmente queimada, está sob cuidados intensivos, foi transferida, inclusive, para um hospital que é referência em tratamento de queimados na região sul do país, não é só no estado, não. Ela foi para o Hospital Universitário de... Caramba! Londrina, foi para Londrina. Está aqui anotado, foi para Londrina e vai ser tratada agora no hospital de referência, o que é muito bom. Até um dos bombeiros que precisou adentrar o apartamento onde estavam as chamas, saiu com fardamento, né, todo queimado, e olha que eles estão resistentes para isso, né? Eles aguentam várias temperaturas. Ele mesmo teve ferimentos leves de queimadura, no braço, nas pernas, nas costas. Um chegou a ter queimaduras de 3º grau, se eu não me engano. Deve ter sido ele. Deve ter sido ele. Então, assim, vou subir um nível aqui pelo ato de coragem, de bravura, que lógico, né, no instinto, na vontade de se salvar e também salvar a outrem, as pessoas realmente fazem coisas inimagináveis, mas o que a Juliana fez foi sensacional, cara. Ela literalmente salvou a vida da mãe e do primo e tá correndo, né? Não risco de vida, pelo que eu entendi do quadro clínico dela, ela vai sobreviver. Mas infelizmente, talvez, né, com as sequelas, com marcas no corpo, por conta desse ato de heroísmo. E o Corpo de Bombeiro também conseguiu salvar o cachorrinho da Juliana, que estava em outro cômodo, não se expôs às altas temperaturas. Mas que imagem, né, cara? Essa imagem talvez não favoreça muito. Tem uma mais curtinha, mais próxima, mas eu não quis trazer para cá. Porque tinha uma narração de reportagem, mas é um troço absurdo, como ela fica ali, literalmente pendurada, cara, contando única e exclusivamente com a sorte para aquela estrutura não cedesse. Vocês podem falar aí à vontade. E haja sorte, Denis, porque assim, sabe-se lá se aquela estrutura de ar-condicionado, de fato, tinha a capacidade para recebê-la ali e aguentar o peso não só dela, como aguentar o peso das outras pessoas que estavam passando nesse momento, sabe? Foi extremamente arriscado, mas é impressionante também como no momento do nosso desespero, das nossas dificuldades, e quando a gente vê os nossos entes queridos em
em perigo, às vezes a gente não para muito Não para meça. refletir, não mede, Não meça. né? Vai lá e faz, e foi isso que ela fez, entendeu? E correndo, inclusive, um risco, porque depois que ela salvou, até pela narrativa que você trouxe, ela não conseguiu descer de volta para o apartamento. Então ela corria o risco ainda de permanecer ali. E com o risco de permanecer e forçar a estrutura. Forçar a estrutura e vir abaixo. Então, assim, Magic subindo o nível, poxa, eu dou uma salva de palmas. E também para os bombeiros, porque vale lembrar, eu já vou devolver para o Vini, que ele provavelmente também vai querer comentar alguma coisa, mas, assim, das primeiras coisas, quando a gente vai fazer treinamento eu já tive a oportunidade de fazer dessas coisas ligadas a bombeiros, etc e tal, de dizer, olha, primeiro verifique se a sua vida não vai estar em risco, porque senão a sua também vai, ou seja, se perdem as outras e a sua também. Né? Então, assim, eu talvez, se tivesse no lugar dela, teria medido essa questão. Entendeu? Não sei, de fato. E os próprios bombeiros também tiveram que vencer o fogo, né, colocarem seus corpos em risco para conseguir salvar essa heroína, né? Mas, poxa vida, uma salva de palmas, cara, porque é sensacional isso, né, que a gente vê ainda mais nos dias de hoje, que tem tanto individualismo, tanto eu primeiro, eu segundo, eu terceiro e farinha pouca, a farinha toda minha. Cara, eu tinha visto isso também, achei fenomenal, assim, o negócio de subir o nível mesmo, de enaltecer a atitude, também como Vitor dos bombeiros, né, porque fazer esse tipo de salvamento, por mais que com todo treinamento, é colocar em risco. O que o Vitor estava falando aí, a ideia de ver sua vida primeiro igual eu falo no avião, né, em caso de despressurização, primeiro coloca sua máscara para depois ajudar os demais. Mas achei genial e achei muito importante também, não querendo aqui fazer, porque eu não gosto muito dessa galera não, do CrossFit, mas da importância que saíram algumas coisas da vida dela, né? E que ela mantinha Sim. exercícios físicos regulares, que era uma pessoa que fazia aí o CrossFit. Eu acho que tem gente que leva muito a sério esse negócio, mas, de novo aqui, acho o quanto que o preparo físico dela, a ideia dela fazer exercícios regulares, com certeza ajudou ela a fazer esse tipo de atitude de salvamento, de se manter ali por mais tempo, né, saudável, ter uma resistência maior a esse tipo de situação. Então, assim, eu subo o nível também junto com os colegas aqui, porque, de fato, é muito bonito até de se ver, né? Por mais de toda a tragédia que isso seja, né? Sem sombra de dúvidas. Como o Vitor comentou brevemente, eu já participei de alguns treinamentos também de Brigada de Fogo. Eu já fui brigadista no ambiente de trabalho, né? Não sou mais. Mas é desesperador. Mesmo você estando ali naquele ambiente controlado, que você sabe, tá vindo um retorno para mim aí, gente. Mesmo naquele ambiente controlado de treinamento, onde você sabe que dificilmente alguma coisa vai fugir do script, com os treinadores ali, né? Com a galera que entende que é tudo simulado, são simulações, e já é um pouco desesperador participar de ambiente de casa da mata, totalmente escuro, você ser exposto a uma temperatura altíssima, você vê como se inicia a chama, entender o que fazer, já é horrível. Você imagina uma situação daquela, por mais que ela esteja fora do ambiente do fogo, ela sabe que ali está pegando fogo, ela poderia imaginar que poderia acontecer uma explosão, por exemplo, ela mesmo ser alçada com a explosão, de obviamente não aguentar a estrutura ao qual ela confiou tanto. Então, assim, um nível de adrenalina altíssimo, e realmente, cara, estamos aqui para subir o nível da Luciana, enaltecer o seu feito, da Juliana, perdão.